Bom, agora que a gente já encontrou as empresas que estão dentro de tendências de alta no médio prazo, a gente vai procurar por aquelas que estão dentro de congestões. Igual a gente aprendeu na aula acúmulo de forças, as congestões vão mostrar para a gente um processo de acumulação de força do mercado. E isso normalmente precede o acontecimento de fortes altas ou baixas para o preço das ações. E sabendo disso, se a gente conseguir encontrar empresas que estão em processos de congestão, onde o mercado está acumulando forças, e aprender a identificar o momento exato do desequilíbrio que vai ser o estopim para o mercado explodir, a gente vai conseguir capturar altas maravilhosas para o preço das ações. E é isso que a gente quer fazer aqui. Como vocês já aprenderam, uma congestão ela pode ser identificada quando os preços da ação começam a oscilar entre zonas de suporte e resistências próximas. Ou seja, pensa no exemplo que a gente tem uma trincheira compradora, um suporte ali em R$10, e uma trincheira vendedora, uma resistência, em R$10,40. E os preços começam a oscilar dentro da região delimitada por esse suporte, por essa resistência. Isso pode ser considerado uma congestão, que é exatamente o que a gente está procurando aqui. Para que a congestão possa ser caracterizada, é preciso que a gente veja pelo menos dois topos ou fundos do mercado, um na resistência e um no suporte. Então, se eu tenho um topo na resistência e um fundo no suporte, pronto, já é o suficiente para que eu possa considerar aquilo uma congestão. Como vocês também já aprenderam, dentro dessa congestão, quanto menor a volatilidade, maior a força que está sendo acumulada naquela ação. E para medir a queda na volatilidade, a melhor ferramenta é as bandas de Bollinger. Quanto mais contraídas as bandas de Bollinger tiverem, melhor para a gente. Vamos dar uma olhadinha então em alguns exemplos práticos de congestão. Separei alguns exemplos práticos na mesma empresa, em Croton, para que vocês possam entender um pouquinho isso. Bom, vejam como que os preços da empresa operavam normalmente. E aí, a partir de determinado momento, a gente tem os preços se congestionando entre as zonas de suporte e resistências mais próximas. Isso se reflete em uma queda na volatilidade e, consequentemente, um estreitamento das bandas de Bollinger, que demonstram para a gente que a energia daquela briga entre compradores e vendedores não está sendo dissipada, mas sim acumulada. E com isso, fica extremamente provável que, em algum momento, o mercado possa liberar a força que foi acumulada durante esse processo congestivo. Vejam a diferença da distância entre a linha inferior e superior das bandas de Bollinger nesse momento, daquele que a gente via um pouco atrás dentro do gráfico. E aí, em determinado momento, a gente tem o rompimento da resistência com candle de força, e isso aponta para um desequilíbrio que vai ser a gota d'água para que aquela energia acumulada possa ser liberada na forma de uma aceleração das altas para aquela empresa. E é exatamente isso que a gente vê. A empresa se valoriza de maneira muito significativa nos pregões seguintes, e a gente tem uma alta acumulada em poucos dias de mais de 16%. E eu separei vários outros exemplos na própria Croton para que vocês possam ver como que isso acontece muitas vezes. Deixa eu pegar aqui. Vejam esse outro momento. A empresa se congestiona, a gente tem o estreitamento das bandas de Bollinger e, mais uma vez, acontece o rompimento da resistência com um candle com corpo de grande amplitude. Então vejam o estreitamento das bandas, acontece o rompimento e mais uma vez a gente vê uma forte aceleração das altas, dessa vez uma alta de 7,5%. Mais uma vez a gente tem outro exemplo, olhem como que os preços voltam a operar dentro de uma congestãozinha e a gente tem o estreitamento das bandas de Bollinger demonstrando um processo de acumulação de forças, novamente um rompimento e novamente uma forte alta, dessa vez de 5,3%. Vejam esse outro momento que eu separei para vocês de novo. Os preços voltam a se congestionar, as bandas de Bollinger voltam a se estreitar, em determinado momento a gente tem o rompimento, novamente com candle de força, e mais uma vez a gente tem a liberação da força acumulada dentro do processo congestivo, dessa vez uma alta ali, olha, que chega a 24%. E a gente tem outros exemplos ainda que eu separei aqui para vocês, só para mostrar o quão comum e poderoso é esse padrão que vocês estão aprendendo agora. Vejam aqui um outro exemplo que a gente também operou. Os preços, olha, começam a operar dentro de uma congestão e, mais uma vez, a gente tem o rompimento dessa congestão com candle de força e, mais uma vez, isso se reflete
numa alta muito considerável, né? Dessa vez aqui, olha, uma alta que a gente pode ver de quase 20%, né? Então, pessoal, eu queria ilustrar para vocês realmente como as congestões e a capacidade da gente medir a intensidade delas vai ser crucial para a gente identificar excelentes oportunidades. Da mesma forma, se eu tiver aquela congestão acontecendo e depois o rompimento do suporte, que é a estrutura inferior da congestão, eu tenho grandes chances de que o mercado acelere as quedas, principalmente se isso acontecer com um candle de força de baixa. Então, nessa situação seria um momento para ou pensar em ganhar com a queda do mercado, que a gente vai aprender nos cursos mais avançados, ou para, caso eu esteja dentro da ação, eu esteja comprado, eu pensar em sair dela, seja realizando prejuízo, seja realizando lucro.